Fala galera, por aqui Bispo Cosme mais uma vez e eu estou por aqui nesse dia para a gente dar continuidade à nossa leitura do Evangelho do livro de João. No último vídeo nós falamos a respeito do Messias, a maneira com que Deus revela a sua vontade através de Jesus Cristo. E nós falamos do versículo 1 até o versículo 18 do Evangelho de João. E hoje eu quero falar um pouquinho do versículo 19 até o versículo 34, tá? Compartilhe essa mensagem com alguém. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, né? Ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos novos que a gente vai lançar, tá bom? O nosso maior interesse com esse trabalho é motivar a leitura da palavra. Eu tenho andado em alguns lugares e percebo que as pessoas cada vez mais estão mais distantes da Bíblia, né? Às vezes nós nos reunimos em alguns cultos e algumas reuniões e o período de louvor ele é por demais, por extenso e muito tempo de louvor e pouco tempo de palavra. E a gente percebe que isso tem atingido os cristãos, né? De alguma forma. Então eu quero te incentivar a ler a Bíblia, cara. E talvez você diga, eu não consigo ler a Bíblia porque eu tenho dificuldades, né? A gente está aqui para te ajudar de alguma forma. Então deixe seu comentário, faça sua pergunta. Eu sempre deixo junto com o vídeo, contato do WhatsApp, e-mail, para que você possa aí expor a sua dúvida e a gente de alguma maneira aí tentar te ajudar, tá bom? Então nós falamos no último vídeo a respeito de Jesus, né? O João, que é o apóstolo João, ele apresenta Jesus como o verbo, como a palavra, né? Uma maneira de Deus revelar o seu coração e sua mente. Hoje eu quero compartilhar com vocês a leitura do versículo 19 até o 34. O evangelista João ele vai apresentar o João Batista. E o João Batista é um cara extraordinário, no meu ponto de vista. Acredito que uma das figuras mais fortes, né, do Novo Testamento é o João Batista. Ele tem uma vida desafiadora, um propósito desafiador. João Batista, apesar de ter sangue sacerdotal nas veias, ele desenvolve o seu ministério no deserto. O cara, ele vai na contramão de tudo que o povo de Israel está vivendo naquele tempo. É um grande desafio ele ter que sair, né, do templo, ele ter que sair de uma cultura e ir para o deserto para pregar uma palavra diferenciada, para viver de forma diferenciada, suas roupas, a sua alimentação, vai tudo na contramão do sistema religioso. E você precisa ter muita identidade em Deus, você tem que ter muita personalidade para você ter coragem de fluir em sentido contrário que as pessoas estão indo, né? Tem que ter... Cara, o cara tem que ter muita convicção para fazer isso. Eu costumo falar a respeito disso para algumas pessoas porque nós criamos na nossa mentalidade um princípio, né? A gente pensa que Deus só está no meio da riqueza, ou Deus só está no lugar em que as coisas estão dando certo, Deus só está onde não tem enfermidade, e isso é uma mentira, né? Eu estive há pouco tempo em Cuba, uma nação muito pobre, que vive uma opressão muito grande, porém eu posso te dizer uma coisa com toda certeza, Deus está lá naquela nação, cara, tão forte, tão poderosamente como aqui, e lá não tem riqueza, lá não tem grandeza e o evangelho está sendo pregado. Então o João Batista ele está sendo desafiado, ele sai do templo e ele vai para o deserto. Acredito que ele vai para o deserto porque a presença de Deus já havia saído do templo. Lucas vai falar disso. No tempo em que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, o Espírito Santo falou com João Batista no deserto. A gente vê a presença, a glória de Deus
saindo do templo no livro do profeta Ezequiel e ela vai para as montanhas, né? Então, o João, ele está desenvolvendo o ministério dele no deserto. Ele está cumprindo o chamado dele no deserto e Deus está lá com ele, né? Ele começa a pregar essa palavra desafiadora, essa palavra de confronto. Ele está pregando ao povo o arrependimento, porque o reino dos céus está se aproximando. A gente se identifica muito com João. A volta de Cristo está perto. E é tempo de nós despertarmos. E a palavra que nós temos que pregar é essa palavra de arrependimento. Muitas pessoas por aí estão trocando as verdades do Evangelho por um materialismo, por um humanismo, mas a grande verdade é que nós temos que pregar esse Evangelho de arrependimento porque Jesus está voltando. Hoje eu estou disposto a fazer um vídeo um pouquinho mais longo, né? Porque eu quero ir um pouquinho mais além, abrir alguns textos aqui. Então, mas eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida. E eu não vou editar os vídeos, né? Pra gente também não ficar aquela coisa sintética, tá? Então, vou gaguejar, vou dar risada, mas eu acho que vai ser legal, bacana. A intenção é derramar palavra na tua vida. Então, o João Batista, com a ministração dele, ele começa a despertar a atenção dos religiosos da época. E aí chega até ele um grupo de sacerdotes e levitas para saber, de fato, quem é João Batista, qual é a origem dele. Eles estão tentando ter a compreensão de, além da origem, descobrir qual é a missão do João, porque o João ele está começando a ameaçar o sistema religioso da época. E as pessoas, João ele consegue, é impressionante que quando a palavra que sai da nossa boca, ela vem através do Espírito Santo, ela não toca apenas a emoção das pessoas, ela consegue tocar a consciência da pessoa. Eu acho que isso é de suma importância. A Bíblia vai dizer que é o Espírito que convence o homem do pecado, não é? Então a gente precisa pregar e precisamos buscar sim o entendimento da palavra, porém nós precisamos banhar isso com o Espírito Santo. E João, apesar de estar no deserto, apesar de não se vestir como um sacerdote, apesar de não se alimentar como um, a pregação dele tem o poder de tocar na consciência das pessoas. E é isso que Deus espera de mim e de você. Então eles vão perguntar, eles estão tentando descobrir qual é a origem do João e qual é a missão dele. E perguntam se ele é o Cristo. E João, de forma muito radical e com muita certeza e sem delongas nenhuma, ele fala: não, eu não sou o Cristo. Nós precisamos desenvolver esse sentimento em nós. Você não é Jesus, eu não sou Jesus. Precisamos ter a compreensão de que tudo que nós fazemos é para apontar para a pessoa de Jesus. E outra coisa, eu tenho encontrado pessoas que elas tendem e querem ser muito mais misericordiosas que Jesus, elas querem amar do que Jesus. Às vezes, nós trabalhamos muito na área de aconselhamento e tratamento de pessoas, e eu entendi uma coisa: eu não posso ir além daquilo que Deus quer, eu não posso fazer além daquilo que Deus quer que eu faça. Existem pessoas que querem ter mais misericórdia do que Jesus, querem amar mais do que Jesus. Cara, escuta uma coisa: Jesus tem o controle de tudo, inclusive do interior das pessoas e inclusive do futuro. João, ele é radical. Eu não sou Jesus. Tá? Nós não podemos servir a Deus para termos lugares privilegiados. Nós não podemos servir a Deus para nós termos das pessoas um respeito, ou melhor dizendo, para termos das pessoas reverência, cara. Sabe? Eu acho que Jesus ele precisa estar acima de tudo na nossa vida. Então João, ele vai dizer: eu não sou o Cristo. E aí,
o que acontece? Os caras, eles continuam preocupados em saber quem é João. Perguntam, por acaso então você é Elias? Porque Malaquias capítulo 4, versículo 5, a profecia vai dizer que antes de vir o dia do Senhor, Elias viria. Esses caras estão conectados na palavra, continuam insistindo. E aí João fala, eu não sou Elias. Então perguntam a ele, você é o profeta? Talvez eles estão apontando para Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que Moisés vai dizer que viria um profeta tão grandioso como ele. E aí João Batista vai dizer, eu também não sou um profeta. Então eles perguntam, quem você é? Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele está apontando para Isaías capítulo 40, versículo 3. Na verdade, nesse momento, eu acho interessante porque o João, ele não está trabalhando com uma titularidade, ele não está preocupado em ser alguém, não é? Ele não está preocupado em ser além daquilo que Deus havia deixado para ele. Quando ele aponta para Isaías 40, versículo 3, ele está dizendo, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Eu sou apenas aquilo que Deus disse que eu seria. Eu acho que nós precisamos ter esse entendimento em nossa vida, de sermos apenas o que Deus quer que nós sejamos. Eu conheço pessoas que estão sofrendo amargamente, com tristezas dentro de sua alma, porque elas não se contentam em ser aquilo que Deus quer que elas sejam. Então estão sempre trabalhando e correndo atrás de alguma coisa, além daquilo que Deus quer para elas. E tudo aquilo que não tem a bênção de Deus para a nossa vida vai ser cansativo, pesaroso e destrutivo. Né? João ele diz, eu não sou o verbo, eu sou apenas a voz que declara o verbo. Que você possa ter esse temor, né, de se posicionar dentro daquilo que Deus estabeleceu para você. Então, João ele começa a falar a respeito do Cristo, e é interessante que no versículo 26, o João ele vai fazer uma declaração. João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esse versículo é assustador, cara. Simplesmente assustador. Ele está dizendo, Jesus está no meio de vocês, mas vocês não conhecem. É assustador. Por que eu falo isso? A gente se depara com situações como essa no dia de hoje. A gente percebe que Jesus está no meio das pessoas através de orações, através de louvor, até mesmo através de pregações, mas as pessoas não têm um conhecimento de quem Jesus Cristo verdadeiramente é. Às vezes nós estamos ligados a rituais religiosos, mas nós perdemos a percepção, a sensibilidade. João ele conheceu Jesus através do Espírito Santo. Nós perdemos esse relacionamento com o Espírito Santo. E como eu sei que eu perdi esse relacionamento com o Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 20, ele vai falar a respeito do fruto do Espírito. E quando está me faltando esse fruto do Espírito na minha vida, significa que eu estou longe de um relacionamento com o Espírito Santo. Nós não estamos falando sobre perfeição, estamos falando a respeito de um coração arrependido em Deus, que está todos os dias lutando e batalhando para chegar aonde Deus quer que você chegue. Uma maturidade espiritual. Então tome cuidado, porque às vezes Jesus está se revelando de várias maneiras na tua vida, mas você não se dedicou, se inclinou a conhecê-lo. E aí, eu anotei mais algumas coisas aqui, não dá para falar muito, o vídeo já está extenso, mas tem uma outra coisa que eu julgo necessário falar, que João vai falar a respeito de Jesus, no versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse,
eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está falando a respeito do propósito de Jesus. E ele deixa bem explícito qual era o propósito de Jesus: retirar o pecado do mundo. A gente sabe que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus ele entregou a Jesus, né? E que também juntamente com Jesus daria a nós, juntamente com ele nos daria todas as coisas. A gente sabe que o princípio do reino é buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e todas essas coisas que estão inclusas nesse texto vos serão acrescentadas. Mas a gente entende que Deus ele se preocupa com a tua felicidade, com a tua alegria. Se preocupa sim. Ele vai falar isso em João capítulo 16. A preocupação do Senhor Jesus com os discípulos quando Jesus vai subir ao céu. Mas, de fato, a priori de Deus é tirar o pecado do mundo. O texto não vai falar dos pecados. O texto está no singular. O pecado do mundo aponta para a raiz. Jesus quer erradicar o pecado do meio da humanidade. Não está falando apenas de pecados individuais, mas o Senhor Jesus ele quer tocar na raiz do problema. E eu acho interessante essa palavra tirar o pecado do mundo, tirar o pecado do homem. Quando a gente olha para o Éden, no livro do Gênesis, a gente vê Deus tirando Adão do Éden por causa do pecado. E aí Jesus ele vem para tirar o pecado do homem, para devolver o homem ao Éden. Que palavra abençoada. João Batista foi um cara extraordinário. Entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu o lugar onde Deus queria que ele desenvolvesse o seu ministério. Ele teve a compreensão, a revelação. E dentro da revelação ele teve contentamento daquilo que era a proposta de Deus. É tanto que ele fala: virá outro após mim, que era antes de mim, a qual eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Isso é a postura de um cara que literalmente decidiu viver a vontade de Deus na vida dele. Que você tenha essa inclinação de viver a vontade de Deus. Depois, com o tempo, ou quem sabe agora mesmo, você já pegou a Bíblia e nos acompanhou aí, mas que o Espírito Santo continue falando de forma mais poderosa dentro do teu coração através dessa palavra. Deus abençoe sua vida, se inscreva no nosso canal e até a próxima semana em que nós vamos dar continuidade ao texto do Evangelho de João. E vamos ler a Bíblia. Deus abençoe vocês.